convidar a igreja a abrir o Salmo 137. Salmo 137. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. A palavra de hoje tem como título, debaixo do salgueiro chorão, a lembrança de Sião. Davi, ao saber da morte de seu melhor amigo Jonatas, derramou palavras de dor e afeto. Ele disse assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Essa cena traduz o peso da ausência de alguém amado. Certa vez perguntaram a uma criança para que ela explicasse, pediram a uma criança para que ela explicasse o que é saudade. E com simplicidade e poesia a criança respondeu o seguinte: saudade é ter uma pessoa morando dentro do seu coração e você não pode tirá-la para dar um abraço. Esse sentimento é tão universal que inspirou versos imortais da literatura brasileira, como aqueles de Gonçalves Dias, em sua Canção do Exílio, quando ele disse: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, e ele disse: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. O Salmo 137 é, por excelência, a canção do exílio de Israel, retratando um povo afastado da sua terra, afastado do templo, afastado da plena adoração. Jerusalém para eles não era apenas uma cidade. E, aliás, Israel nem era apenas uma pátria. Jerusalém para eles era o símbolo da identidade, era o símbolo da sua fé e da presença de Deus no meio do seu povo, sinalizada lá no templo, em particular no propiciatório. Jerusalém era o lugar dos sacrifícios. Jerusalém era o lugar das festas. Jerusalém era o lugar do sacerdócio. Jerusalém era o lugar dos cânticos dos levitas. Jerusalém era o lugar da identidade e do sentido da vida dos hebreus. E agora essa saudade, quando lembrar, como assim uma lembrança carregada de fé, aponta para o lar verdadeiro, de onde nós fomos feitos, não para viver longe. Eu vou olhar esse salmo sobre 3 pontos. O primeiro, a lembrança que dói. Segundo, a lembrança que se compromete. Terceiro, a lembrança que clama.
E nós vamos dedicar a parte final da nossa palavra a buscar responder a seguinte pergunta: o que a lembrança de Sião revela sobre a saudade que nós devemos ter do nosso lar celestial? Veja, esse Salmo 137 é uma canção triste, marcada pela lembrança da pátria perdida, mas também pela esperança de que Deus não abandonaria o seu povo. A lembrança aqui, ela não é apenas nostalgia, ela é uma memória carregada de fé e identidade. Vejam, em primeiro lugar, uma lembrança que dói. Ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Lá em Babilônia, haviam salgueiros, aquelas árvores que precisam de umidade. Aliás, em toda a rota da seda foram semeados, foram distribuídos salgueiros, cuja espécie é chamada de salgueiro chorão, por conta da forma das suas folhas, como as suas folhas caem. E ali, debaixo daqueles salgueiros chorões, eles penduravam as suas harpas. Ou seja, o povo de Israel, longe de Jerusalém, recorda-se da cidade santa. E a memória desperta lágrimas, porque o coração está preso ao que ficou para trás. E é muito importante que você entenda algo aqui. Babilônia era um império muito rico. Babilônia era o império. Babilônia era um império poderoso. Babilônia era um império culto. Era um império de riquezas. Aliás, a palavra rios aqui está no plural, para contrastar com Jerusalém, que no máximo tinha fontes e cisternas por perto. Mas lá na Babilônia, seus corpos estavam lá, mas os seus corações estavam em Jerusalém. É interessante que Paulo, em Filipenses, expressa alegria e gratidão por lembrar dos irmãos. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. É que a verdadeira lembrança é fruto de um vínculo real. Ela brota de laços que marcaram a vida, assim como Davi se recorda de Jonatas, ou como Paulo se recorda de Timóteo, a memória faz pulsar o coração com amor. Mas aqui a memória é uma lembrança, uma saudade que dói. Vejam os versos 3 e 4. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que fôssemos alegres, dizendo: cantai-nos uns os cânticos de Sião. E aí eles respondem: como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? É interessante. O exílio trazia uma dor dupla: a ausência de Sião e também a provocação dos inimigos que pedem que eles cantem. Olha, vocês não cantavam em Jerusalém? Cantem aqui também. Tocando, abrindo a ferida. Eles tinham as harpas, mas não havia ânimo para cantar. É porque essa lembrança mostra que a plenitude só é real
no lugar certo, com as pessoas certas, na presença de Deus. Quando Neemias ouviu sobre Jerusalém destruída, ele sentiu a mesma dor. Diz ele que, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe por que eles se sentem assim? Porque aquilo faz parte da sua identidade. Há uma série atual, uma série da televisão, que descreve um experimento em que as pessoas têm um chip implantado. Imagine o seguinte: imagine-se ao entrar no elevador da companhia em que você trabalha, todas as suas lembranças da vida anterior foram apagadas. E você, então, só pudesse existir dentro daquele espaço de trabalho. Na hora que você entra no elevador, as suas memórias são apagadas. E quando você saísse, aconteceria o inverso. Toda a memória daquele ambiente de trabalho desapareceria. E uma outra versão de você, sem saber o que ali viveu, então retomaria a sua consciência. Sabe o que uma obra de ficção como essa mostra para a gente? É que a memória é essencial para a identidade. Sem continuidade da lembrança, não há unidade do viver. Nós somos reduzidos a fragmentos, como se fôssemos pessoas diferentes em cada espaço, porque a memória é essencial para a identidade. Por isso que a pessoa, quando está com Alzheimer, a sua condição de identidade passa a ser comprometida. Eles estão aqui se lembrando, porque isso marca a sua identidade. E essa lembrança, em segundo lugar, se compromete. Vejam os versos 5 e 6. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar. Se eu não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Presta atenção agora. Eles penduraram as harpas lá nos Salgueiros Chorões, junto aos rios do grande império. E você toca a harpa com a mão direita. E ele diz: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. E você canta a canção de Jerusalém com a língua. Você precisa dos seus lábios para cantar o cântico de Jerusalém. E ele diz assim: apegue-se minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. O salmista faz um juramento de fidelidade. Ele jamais deixará de lembrar-se de Jerusalém. E essa lembrança não é apenas emoção. É um compromisso de não esquecer o que para ele é mais importante. É um compromisso de não esquecer o que era a sua maior alegria. Memória. Aliás, lembrar é muito importante na Escritura. Hebreus, inclusive, capítulo 13, orienta a ter memória daqueles que nos ensinaram a fé. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim deles, imitai a fé que tiveram. Isso porque
na Escritura, a lembrança verdadeira, ela não paralisa, mas ela nos liga àquilo que nos define em Cristo e ao lar para o qual nós fomos feitos. Então, a lembrança no Salmo 137 é memória em forma de saudade doída, é dor, é compromisso. Ela revela que longe de Deus e da sua casa não há alegria completa. Mas aí, em terceiro lugar, essa lembrança clama. Clama para que Babilônia e o mal passem. E ele vai dizer aí no verso de número 7, dos Edomitas, que eram os vizinhos e parentes, vizinhos. Aliás, é sobre isso que fala o profeta Obadias. E quando os babilônios vieram e tomaram os cativos e mataram as mulheres e passaram a fio da espada as grávidas e abateram os mais velhos e doentes e levaram ali o povo de Israel, especialmente os mais jovens e fortes, exilados, os edomitas bateram palmas e disseram: bem feito! Aqui eles dizem: lembra-te, Senhor de Edom, que eles diziam: arrasai, arrasai, arrasai Jerusalém até os fundamentos. E aí nos versos 8 e 9 eles falam de Babilônia. A Babilônia vem de Babel, que é um sistema caído. Babilônia representa um sistema mundano e idólatra que se opõe a Deus. Em toda a Escritura você vai ver isso, inclusive no Apocalipse. Ou seja, um sistema caído, um sistema mundano que se opõe a Deus. E algo que você precisa entender é o seguinte: aquela geração fiel do exílio lembrava-se que o profeta já havia predito que Jerusalém seria que Babilônia seria inteiramente destruída. Ou seja, o profeta Jeremias, por exemplo, e outros profetas fiéis, eles já haviam predito a destruição completa de Babilônia como algo que naquele tempo, para muitos, era inacreditável. E aí, naquilo que é chamado de imprecação, e eu não terei tempo para explicar muito esse conceito aqui, à luz depois da cruz de Cristo, eles pedem que os filhos das Babilônias sejam mortos. Qual é a ideia aqui? É que Babilônia não tenha continuidade. Filhos é a forma como um povo, ou espécie, ou algo se perpetua. Que eles pedem ao falar de filhos que sejam mortos aqui, e como disse, eu não tenho muito como desenvolver esse conceito, especialmente porque esse é um conceito teológico bastante que exigiria bastante tempo, mas basta para nós aqui entendermos que o que eles querem é que aquele sistema não se perpetue, não continue, tenha fim. Porque um sistema, para sobreviver, precisa gerar filhos e que estes sobrevivam. Ou seja, o que eles querem é que Babilônia e o seu mal passe. E aí isso nos traz a seguinte pergunta: o que a lembrança de Sião revela sobre a saudade que nós devemos ter do lar celestial? Porque o Salmo 137 não fala apenas de um povo longe de sua terra. Ele aponta para a condição espiritual de todos nós que vivemos neste mundo, mas, como diz o apóstolo aos Filipenses, nós pertencemos a um outro lar. A lembrança de Sião ecoa como o nosso desejo, a nossa aspiração, a nossa saudade da pátria celestial, onde Cristo está. Como a lembrança de Sião revela sobre o nosso lar celestial? Em primeiro lugar,
lembra a você e a mim que nós não pertencemos plenamente a este mundo. Se você é cristão, nesta manhã está aqui, ou vai nos ouvir depois por esta palavra gravada, lembre-se disso. Nós não pertencemos plenamente a esse mundo. O apóstolo diz lá aos Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você não está na sua pátria definitiva. Você é um peregrino neste mundo. Esta aqui não é a sua morada final. Aqui não é o lugar onde você vai cantar a sua canção definitiva. Você não vai se encantar com esses rios, nem com os seus jardins suspensos, porque tudo isso passa, a sua glória e a sua concupiscência. Quando Giuseppe Verdi compôs a sua ópera Nabucco, que aliás trata de Nabucodonosor, e ele descreve o canto dos hebreus escravos cativos lá na Babilônia, ele diz assim em língua italiana, traduzo aqui: vai pensamento sobre asas douradas, vai, pousa-te nos montes, nas colinas, onde exalam tépidas e suaves as doces brisas da pátria natal. Saúda as margens do Jordão e as torres abatidas de Sião. Ó minha pátria tão bela e perdida, ó lembrança tão cara e fatal. Harpa de ouro dos vates dos poetas sagrados, por que pendes muda no salgueiro? Reacende no peito as memórias. Fala-nos do tempo que foi. Ó, semelhante ao destino de Jerusalém, tira um som de cruel lamento. Ó, inspire-te o Senhor um canto que nos infunda no sofrer virtude. Você não é desta pátria. Você deve ecoar um vai penseiro, voa pensamento e pensar na pátria para onde o Senhor preparou você. Em segundo lugar, isso deve nos fazer despertar o desejo pelo reencontro com Cristo e com os santos. O apóstolo Paulo, ele dirá em 1 Tessalonicenses, ali no capítulo 4, os versos 17 e 18, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, que momento precioso será quando nós nos encontrarmos com Cristo e nós nos reencontrarmos com os santos, e talvez este seja um momento de gratidão com alguma saudade. Este pode ser um ponto para nós fazermos uma pausa, lembrando com gratidão de pessoas específicas que marcaram a nossa vida cristã. Familiares, líderes, amigos da fé, quem sabe pessoas que foram importantes para que o Evangelho e Cristo chegassem até você e você os amasse. Quem sabe essas pessoas já partiram e podem ser nesta hora objetos de gratidão a Deus por você. A lembrança dessas pessoas não é apenas dor, é memória carregada de gratidão e esperança do nosso reencontro eterno com Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, essa lembrança de Sião aqui, ela nos faz valorizar a comunhão da igreja como um prelúdio do nosso lar eterno. Não é assim que diz o escritor aos Hebreus? Não deixemos de congregar-nos, antes façamos admoestações. Ou seja, nós somos um povo
nós vamos estar juntos. É verdade que nós temos aí as nossas manias, os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas insuficiências. É bem verdade que não somos uma igreja perfeita neste mundo, mas nós somos o povo de Deus, o patrimônio do sangue de Cristo, que nos comprou, que nos remiu. Nós agora estamos em família e nós precisamos anelar esse tempo para estarmos juntos, nos encorajando, para que quando um esteja mais enfraquecido, o outro ajude a levantar o seu companheiro, para que nós possamos juntos cantar os cânticos da nossa futura Jerusalém, de onde está o nosso coração. Isso deve nos conduzir a valorizar a comunhão da igreja como um prelúdio do nosso lar eterno. Em quarto lugar, isso deve nos lembrar que Cristo é a razão da nossa saudade maior. Sabe, meus irmãos, Jerusalém, Sião, o templo, tudo aquilo, o escritor aos Hebreus vai dizer que apontava para algo, para alguém mais especificamente. É o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo: tendo, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Nós cantamos agora há pouco aquele hino: da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar, meu coração está com pressa. Isso é belíssimo. Esse hino ecoa o sentimento do salmo, lembrando que nós somos peregrinos neste mundo, aguardando o dia em que veremos o nosso Salvador, assim como Neemias, ao ouvir sobre Jerusalém, sentiu a dor e a urgência de agir, porque a sua alma estava ligada à obra de Deus, e ele estava na corte persa, ele estava lá servindo ao rei, mas o seu coração estava em Jerusalém, e indo para Jerusalém, o que ele fez? Ele edificou, ele vigiou e ele trabalhou, e nós, com saudade da nossa Sião, também não devemos ficar com os braços cruzados, nós devemos ser operosos e dedicados, trabalhando até que venha o nosso Senhor. Eu preciso trazer essa palavra aqui a uma parte mais final. Este Salmo 137 termina em tom de exílio e espera. Mas para o cristão, essa lembrança, essa saudade é temporária. Porque o Senhor da história prometeu voltar e nos levar para junto de si. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Ele prometeu que iria. Ele prometeu que faria trabalho de preparar. E ele prometeu que voltaria para nos levar para ele mesmo. E ele diz: para que onde ele estivesse, ali estejamos nós também, com ele. Porque ele faz questão de ter-nos consigo. Tem histórias de reencontros fantásticos na Bíblia. Um dos encontros que eu gosto muito de ler é aquele encontro de José e seu pai Jacó. José foi vendido ainda menino, ainda jovem, adolescente talvez, vendido por seus irmãos, foi para o Egito, foi preso, foi muitos anos, os anos se passaram, seu pai envelheceu, ele não encontrou seu pai, ele não viu seu pai, até que a providência de Deus fez o que precisava fazer, e criou a oportunidade então para que Jacó descesse ao Egito com sua família. E o texto fala assim, gente, presta atenção nisso. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel. Israel é Jacó.
seu pai, em Gósen, apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. E disse Israel a José: agora já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Que cena tocante, cena maravilhosa. Depois de anos de separação e saudade, pai e filho se abraçam longamente. A dor acumulada da lágrima, a alegria plena. E esse reencontro mostra que essa saudade, para quem confia em Deus, de certa maneira, é sempre provisória. Paulo tinha saudade de Timóteo. Ele disse: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito ver-te para que eu transborde de alegria. Sabe, irmãos, assim como Paulo desejava rever Timóteo, também nós ansiamos pelo reencontro com Cristo. Também nós ansiamos pelo reencontro com aqueles que amamos no Senhor. Que nós sempre nos lembremos de Cristo. Aliás, você se lembra quando naquele dia, na véspera, ali na sombra da cruz, ele toma o pão e disse: comei em lembrança de mim, em memória de mim. E ele disse: tome o cálice, bebei, isso é meu sangue, fazer isso em memória de mim. O que a igreja deve fazer é isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E ao participarmos da ceia, nós declaramos a nossa fé e a nossa identidade e a nossa esperança do nosso reencontro com Cristo, quando a nossa saudade dará lugar à visão plena. A igreja precisa ser sempre lembrada de Cristo. Nós sempre precisamos nos lembrar de Cristo, porque a identidade, como vimos lá atrás, exige memória. Hoje nós somos uma cultura sem raízes. Aliás, muitos hoje não sabem nem o nome dos seus avós. Temos memória. Mas o que eu tenho lido é que os jovens hoje, especialmente jovens da chamada geração Z, estão buscando valores conservadores, estão buscando memória, estão buscando raízes, estão buscando identidade. Porque não há identidade sem memória. Para saber quem eu sou, eu preciso me lembrar quem eu sou. E assim como os hebreus, sentados à beira dos rios da Babilônia, também nós sentimos falta daquele lar para o qual nós fomos criados. Mas em Cristo, a nossa saudade, irmãos, é esperança. Ele nos prepara lugar e voltará para nos levar para si mesmo. Então nós vivamos aqui neste mundo como peregrinos, cheios de fé, que nós possamos dizer assim: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se
a minha língua ao paladar, se eu não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Vivamos cheios de saudade dessa realidade, cheia de Cristo, do céu, que é o selo. Essa lembrança é o selo de que nós não pertencemos a esse lugar. Nós pertencemos a Sião. Nós pertencemos a Jerusalém. Aquela sim é a nossa casa. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por nos lembrar pela tua palavra que nós somos peregrinos neste mundo. Conserva viva em nós a memória de Cristo e a esperança do lar celestial. Ó Pai, dá-nos fidelidade, dá-nos gratidão, consola-nos. Ao lembrar daquelas pessoas, irmãos queridos, que já partiram, que a saudade de Ti aumente em nós, desejo do reencontro final contigo, onde já não haverá mais dor, nem morte, nem separação, nem lágrimas. Aumenta em nós este desejo. Que Jerusalém seja a nossa grande alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém.